Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Cymbidium. Eu recebi algumas perguntas e algumas pessoas estão pedindo para fazer vídeos de dicas para florir uma Cymbidium. Olha, são várias as dicas, não é uma só não, tá? Nós vamos conversar sobre se ela é de frio ou não, se precisa do frio para florir, vamos falar sobre tudo. A primeira dica para mim, gente, que eu acho a mais importante, é o replante. Quando a gente compra uma Cymbidium, ou no mercado, ou na floricultura, elas vêm já muito apertadinha. Elas vêm num vaso assim, certo? Geralmente é esse vaso que vem uma Cymbidium. Quando a gente tira daqui para replantar, elas estão muito enraizadas, as raízes delas são bem grossas. E muito apertadinhas. Orquídeas até gostam de ficar em vaso apertado. Só que aí, no caso, se elas estiverem muito tempo no mesmo vaso, elas já vão estar sem substrato, sem nenhum nutriente e não vai desenvolver. Se você não replantar, ela não vai desenvolver. E se não desenvolver, não tem broto novo. Se não tiver broto novo, não tem floração. Porque o broto antigo, gente, ele não dá mais flor. A maioria das orquídeas, não são todas, tá? Porque orquídea é um mundo à parte. Elas não dão flores no mesmo bulbo. Tem que ter uma nova muda, um novo bulbo para dar floração. E se não tiver, não vai florir, tá? Mas para ter um novo broto, ela precisa de um cultivo muito bom. Ela precisa de um vaso um pouquinho maior do que a que ela estava. Ela precisa de um substrato novo, tá? Para que ela possa se desenvolver. E um espaço, né? Para as raízes delas se desenvolverem. Então, essa daqui estava num vaso igual a esse, quando chegou. Né? Eu replantei para um vaso, esse aqui é um vaso de orquídea, um vaso de parede, mas ela fica no chão. Eu replantei com um vaso que é um pouco maior do que esse. A altura nem muda tanto, aliás, nem muda, né? O que muda era a largura dela. Depois que eu replantei ela ano passado, então esse ano eu não vou replantar. E eu procurei, gente, uma orquídea para fazer replante, um Cymbidium, mas não é época, então a gente não acha um Cymbidium para comprar agora. Eu não achei nem com flor e nem sem flor. Quando eu tiver lá para o inverno que eu vou achar, aí eu faço um replante para vocês. Porque o replante é para ser feito depois que acaba a floração. Então vai lá, você compra seu Cymbidium, aproveita a floração dela. Quando começar a secar as folhas, e ela dura, né, gente? Cymbidium dura muitas flores. Quando começar a secar as flores, você corta o caule dela, bem aqui embaixo mesmo, rente, e corta o caule das flores, tá? E vai replantar, logo depois que acabar a floração. Essa é a época certa de você replantar um Cymbidium. Cymbidium é uma orquídea terrestre. Vamos lá, o que é uma orquídea terrestre? Embora o nome falando terrestre, ela não é para ser plantada na terra, tá? Toda orquídea, quando a gente fala terrestre, é porque ela se desenvolve lá na natureza, no chão, rente às árvores. Mas o que é aquilo? Não é terra. Ali cai muitas folhas. É um substrato que está se decompondo. Geralmente, todas as orquídeas que a gente fala terrestre, é assim que elas vivem. A minha, eu coloquei substrato de orquídeas mesmo. Que tem a orquídea epífita, né, gente? Que é aquela que fica na árvore. Então, ela não precisa ela não é terrestre, não pode pôr terra. E tem as orquídeas terrestres. Eu coloquei substrato das minhas orquídeas epífita mesmo, que eu uso casca de pinos, carvão triturado e chips de coco, que eu já compro pronto. Esse substrato eu já compro pronto, tá? E misturei nele um pouco, gente, foi só um pouco ou você pode misturar ou terra vegetal ou aquele misturado que eu faço para suculentas, que eu falo para vocês que aquele lá é a base para tudo que eu uso. Então, mas é bem pouco. Eu gosto assim que eu faço com elas e dá super certo. Eu vou deixar umas imagens conforme eu vou mostrando para vocês da floração desta e um replante que eu fiz no Reels, lá no Instagram. Tá? Que é um vídeo rapidinho, porque lá é tudo muito rapidinho, né, gente, os vídeos. Aqui eu consigo explicar, lá não, lá eu mostro algumas coisas. Mas eu vou mostrar, já que eu não tenho nenhuma para replantar para vocês. Eu tenho essa daqui, vamos ver se eu consigo pegar, porque tá pesado, tá, gente? Vamos lá. Vamos aos poucos, para mostrar para vocês. Olha isso.
Essa é uma touceira. Olha que coisa mais linda. Mas essa daqui, ela, quando eu comprei, ela já veio grande. Não com todas essas mudas, porque depois que eu replantei, ela saiu muito mais mudas. Quando eu tirei do vaso, ela estava assim, com as raízes, muitas raízes, sem substrato, muito apertada. Então eu resolvi pôr um vaso grande. Mas este vaso não é tão grande assim. Pelo seguinte, até metade dele eu coloquei isopor. Fiz uma camada bem grossa aqui de isopor, uma manta de jardim por cima e depois eu entrei com o substrato. Então ele não tá todinho de substrato, tá? Porque senão vai ficar úmido por muito mais tempo. E a orquídea gosta, gente, deixa eu tirar da frente, né? A orquídea gosta de um vaso apertadinho. Elas gostam de ficar apertadinha, tá? É que essa tava muito apertada. E essa aqui tem muitas mudas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que tem 8, se eu contei direito, né? Então, ela nasceu várias mudas, espero que esse ano ela vai florir. Ano passado ela já floriu muito, espero que esse ano ela vai florir mais ainda. Orquídeas cimvídeo precisa de mais adubação do que as outras. Deixa eu tirar ela daqui. As orquídeas cimvídeos precisam de mais nutrientes, mais adubação. Elas são exigentes na adubação. Por quê? As raízes são muito grossas, são muito grandes. Ela é uma planta grande, né? Então a gente precisa caprichar nessa adubação. As minhas orquídeas, em geral, do orquidário, eu faço uma adubação com adubo líquido. Eu vou lá e pulverizo elas, foliar no adubo líquido. A cimvídeo também, mas aí eu ajudo com olha aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho esses portas-adubos que não precisa ter, tá, gente? Eu tenho, porque quando eu compro orquídea, eles dão de brinde esses daqui. Mas você pode pôr no cantinho do vaso. Que é assim, o que eu faço? Eu coloco adubo aqui dentro. Pode ser bocache. Aqui tava com bocache. Ou, esses daqui são os granulados. Olha, não sei se vocês já viram os granulados. Tem o Osmocote, tem Basacote, tem várias marcas, você escolhe a qual você quiser. Cada um, aí você vem e coloca nesses porta-adubos, olha. E coloca no canto da planta. Vem aqui, ó. Vem aqui e coloca aqui. Então, cada vez que você molha, ele vai soltar o adubo. Ou um ou outro, tá, gente? Ou o bocache, ou os granulados, não vai também ficar com um monte, né? Então, essa daqui eu coloquei duas, uma de cada lado. Essa grandona eu coloquei 3. Então, eu espalhei nos cantos do vaso, tá? Que isso vai ajudar bastante, tá bom? Outra coisa, toda orquídea precisa de muita claridade para florir, tá? Não necessariamente de sol direto, a maioria delas não. Tem quem planta cimvídeo direto no chão, com todo o substrato adequado, né, que foi feito. Mas direto no sol, precisa ver, tá? Porque pode queimar. As minhas ficam no orquidário. O meu orquidário tem sombrío de 50%, que eu sempre falo pra vocês. Então, essa cimvídeo minha fica na chuva e no sol filtrado de 50%. E o meu orquidário, gente, ele bate o sol da hora do nascer do sol até a hora do almoço, às vezes 1 ou 2 horas, vai depender muito da estação do ano, tá? Ele não bate, não é o sol do dia todo, não tem o sol da tarde, sol forte eu não tenho, é o sol da manhã, tá? Mas ela precisa, tá bom? De muita claridade para florir, como todas as orquídeas, todas, tá? Vamos falar do frio, né? Se as cimvídeos precisam do frio. Olha, é assim, ela gosta bastante do frio, mas não é necessariamente um lugar muito frio, tá? O que ela precisa? De uma queda de temperatura. Então, se você mora num lugar que você, de dia é quente, mas de noite já tá meio bem fresquinho, tipo assim, caiu uns 10 graus, 10, 15 graus. De dia tava 25 graus, né? Desceu para 10 de noite. Ela vai, isso ela adora. Essa queda de temperatura da cimvídeo é que faz ela florir, é o que ela precisa, tá bom? Então você sempre deixa a sua cimvídeo no sereno,
Deixa ela tomar o ar da noite no sereno, para ela sentir esse friozinho da noite, para essa queda de temperatura, tá bom? Para que ela se desenvolva melhor e consiga florir, porque ela precisa disso. Então, no sul ela vai muito bem, porque lá tem bastante frio, ela gosta, naturalmente ela vai bem. No sudeste, que é o meu caso, que eu moro no sudeste, ela também vai, tá? Porque eu não tenho um frio extremo, apesar que tem semana que a gente tem, viu? Meu outono é bem frio, mais do que o inverno, tá? Eu sempre achei que o meu outono é mais frio do que o inverno. Mas eu tenho essa queda de temperatura, tá? Principalmente no outono eu tenho essa queda de temperatura. Ela, de dia, os outonos às vezes têm dias quentes e noites bem frias. E isso que é importante, não necessariamente um lugar frio. Você não precisa ter lugar frio na sua casa, na sua região, para você ter uma simbídeo. Mas tem que ter essa queda de temperatura, esse choque térmico durante o dia e a noite. A gente não fala, às vezes, nossa, que calor, e de noite está muito friozinho, fresquinho. Então, é isso que ela gosta. Se você tiver isso no outono e inverno, você vai ter sucesso com seus simbídeos. Se inscreva no meu canal, curte o vídeo, tá bom? Me segue lá no Instagram também, lá eu posto diariamente as minhas plantas, os meus jardim, tá bom? Se você tiver essas condições, com certeza a sua simbídeo vai florir, tá? Replante, gente. Tem que replantar. Já nas regiões mais quentes, fica mais difícil. Quando você não tem essa quebra de temperatura, vai ficar mais difícil. Mas hoje em dia existe no mercado um simbídeo que eles chamam simbídeo de verão, que é um simbídeo pendente. Aliás, lindíssimo esse simbídeo. Eu procurei para comprar, mas não achei, né? Quando eu comprar, vou trazer aqui para vocês verem esse simbídeo, tá? Então, procura desse simbídeo. Diz que ele é mais resistente ao calor. Ele é um simbídeo modificado, tá? Geneticamente modificado. Eles fizeram um trabalho para que ele resista mais ao tempo quente. Então, tenta esse, quem sabe, né? Esse você consiga florir, porque são lindas as plantas, são mesmo. São um espetáculo os simbídeos, né? Espero que tenha gostado das dicas. Se ficou alguma dúvida, pergunta, tá? Que aí eu respondo pra vocês. Mas é isso, gente. As dicas são replante, luminosidade, substrato bom para elas, né? Um substrato com vaso, né? Muita qualidade. E essa queda de temperatura. Isso é necessário para as simbídeos, tá bom? Mas antes de tudo, você tem que ter um bom cultivo. Você precisa que ela se desenvolva para ter novos brotos, para poder ter a nova floração, tá bom? A hora certa de replantar, como eu falei, é depois da floração, quando acaba a floração, que vai começar a nascer os novos brotos, então é a hora exata para você fazer isso. Mas se por um acaso você tá com uma simbídeo já há algum tempo, alguns anos que você comprou, nunca replantou, e ela não dá flor há anos, não se desenvolve, planta já, replanta já. Quem sabe ela consegue ainda nesse inverno florir. Elas não são de imediato. Orquídeas, gente, elas são plantas lentas no desenvolvimento, na adaptação, elas demoram para se adaptar em lugar novo, em vasos novos. Mas, se a sua orquídea não se desenvolveu há alguns anos, então não adianta esperar para a hora certa para plantar, tá bom? Mas caso a sua já foi replantada, floriu o ano passado, se a sua, mesmo que não foi replantada, mas ela floriu o ano passado, espera a floração, que a época dela de florir é no inverno, e orquídeas, a maioria, não são todas, como eu falo para vocês, tem floração uma vez por ano só, a simbídeo também, é uma vez por ano. Começa a brotação dela no outono, tá? Começa já a sair as hastes florais e no inverno ela já está florindo. Às vezes um pouco antes, um pouco depois. Cada região, gente, muda um pouquinho, tá? É muito comum a gente ver, falar alguém já mostrando uma flor de uma orquídea e a minha está começando a sair as pequenas hastes. Então isso é muito comum. Em lugares elas vão ser mais atrasadas, nos outros lugares vão ser mais adiantadas. Isso é o clima que a pessoa tem, tá? É isso, eu acho que eu já falei todas as dicas que eu acho importante para vocês, né? A adubação também. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E quando eu tiver uma nova para replantar, vou fazer o replante para vocês de meu simbídeo, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, tá?